Oi, meu nome é André Vargas, estudante Uniriter, curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Este vídeo é para a cadeira de Vida e Carreira. Atualmente, trabalho no Clube Professor Gaúcho. Hoje estamos aqui na empresa onde trabalho para conversar com dois profissionais de supervisão de infraestrutura, Hamilton Pavani e Elisandro Lima, que apresentarei nesta ordem. Meu objetivo é entender melhor essa profissão e seus desafios estratégicos, oferecendo um insight valioso para quem deseja seguir essa carreira. Vamos lá? Vamos começar com as perguntas, então. Hamilton, o que exatamente um supervisor de infraestrutura faz no dia a dia? Nossa principal função é coordenar toda a equipe em questão de trabalho, demanda do dia, ver quem vai trabalhar, quem faz o quê. Então é um trabalho mais dedicado ao funcionário supervisionar a função de cada funcionário da empresa. Como foi o seu percurso para chegar até esse cargo hoje? Qual foi o teu caminho que tu seguiu? Então, há muito tempo eu me preparo para isso, estudei, me formei, tive formação, esperando uma oportunidade de chegar a um momento de uma promoção. Aqui chegou esse momento, eles viram minha trajetória anterior, né, da minha outra função, dedicação à empresa e me ofereceram essa possibilidade de promoção. Por que você decidiu trabalhar como supervisor de infraestrutura? Porque é uma função que te dá bastante autonomia de serviço, tu consegue exercer bastante função, escolher serviços que sejam melhor para a empresa, definir mais ou menos o que precisa do teu dia a dia. Quais são as maiores dificuldades que tu enfrenta na supervisão de infraestrutura? Às vezes, pessoal, né, com problema de falta de pessoal, menos gente para trabalhar, né, tem que se virar com o que tu tem. Mas assim, questão financeira, quando a empresa não tem muito recurso, tu tem que ver o que tu tem para poder exercer a função até o final. E trabalhar com pessoas também não é fácil, Não né? é fácil. Quais foram as maiores realizações até agora e o que tu espera do futuro? Realizações no trabalho, a gente está conseguindo fazer bastante coisa aqui no clube, né? Depois da enchente a gente conseguiu botar o clube em pé de novo. Foi bem feia a enchente de Porto Alegre, então foi uma da realização mais forte, né? Fazer tudo voltar a funcionar sem prejuízo. Levando em conta, né, que a metade do clube praticamente ficou embaixo da água e a gente teve que literalmente reconstruir toda a parte ainda da estamos frente. ainda fazendo Ainda bastante estamos, coisa, mas tá num caminho bem bom, assim. E sempre pensando no melhor, que quanto mais a gente conseguir agregar, melhor. Com base na trajetória, nos desafios mencionados, que estratégia você acredita que pode ajudar alguém a alcançar o objetivo de se tornar um supervisor de infraestrutura? Formação, conhecimento, habilidade, coisas importantes assim, que tu considera que precisa? Sempre tem que procurar conhecimento, estudo, formação, é importante sempre. E muita dedicação, tem que se dedicar no máximo e, como a gente fala no mundo, vestir a camisa mesmo e fazer o que tem que ser feito, sem medo de errar. E por fim, para quem deseja seguir essa carreira, que conselho você daria para se preparar melhor e alcançar esse objetivo? Estudar bastante e estar sempre pegando o que tem de moderno, de novo, está sempre se atualizando para não ficar para trás. A gente não pode ficar pensando no passado, tem sempre para frente. Tem muita modalidade para a gente poder utilizar. O cara tem que estar estudando todos os dias e aprendendo coisas novas, né? Tem que entender um pouco de telha, entender um pouco de terra, entender um pouco de construção. Como diz a propaganda do Meleiro, do alicerce ao telhado, a gente tem que saber de tudo. Sim. Até do TI, às vezes. Mas é isso aí mesmo. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer o Hamilton Pavani pelas informações valiosas compartilhadas hoje. Desejo muito sucesso na trajetória na área de infraestrutura. Muito obrigado. Vamos começar então. Elisandro, o que exatamente um supervisor de infraestrutura faz dia a dia? Bom, primeiramente, boa tarde. Trabalho nessa área já faz mais de 20 anos, então o conhecimento que eu tenho adquirido nesse tempo, ele me permite ter uma proficiência bem grande em virtude de todo esse tempo que eu tenho de trabalho. Diretamente aqui no clube a gente é vinculado então a fazer a verificação tanto de serviços de manutenções, serviços de limpeza, paisagismo e pátios, jardins, iluminação, manutenção geral.
Diretamente a gente fica vinculado na parte da limpeza e do paisagismo, porque a limpeza é diária, não tem como se deixar escapar nenhum local, nenhuma área, nenhum acesso. E o paisagismo, como é uma área bem grande, é uma área com muitos jardins, flores, plantas, então a gente tem que cuidar sempre. A manutenção ela é vista mais secundária, mas nunca deixando de lado. A gente faz a verificação de todos os serviços que são pertinentes daí. Também na área da TI, né? A gente já tem a equipe já pré-determinada, mas a gente dá o apoio para eles também. Então, aqui é essa parte. Como eu vim da área hospitalar, que a gente cuidava mais era da higienização, aqui nós não temos, é mais uma limpeza, não tem uma higienização mais efetiva, questão de saúde mesmo, né? Então aqui dessa área do clube seria mais vinculada a essa parte. Perfeito. Como foi o seu percurso até chegar a esse cargo? Aí tu já mais ou menos contou, né? Isso. Tu veio do hospital. Eu venho na área hospitalar, trabalhei no hospital por quase 20 anos. Trabalho na área de manutenção desde a infância, sempre trabalhei em obras, depois adquirindo a experiência, trabalhei direto daí, serviços de elétrica, manutenção, gesso, pintura, cerâmica, alvenaria. Então tenho um conhecimento vasto dessa área de manutenção e depois com um maior cargo, maior idade, daí fui vinculando daí a questão de chefias. Então sempre busquei me aperfeiçoar mais nessa área para chegar ao ponto de conseguir ter a própria equipe de trabalho. Na infraestrutura, mal ou bem, o cara tem que ter um conhecimento geral das coisas, né? Para saber fazer direitinho. Para chegar a ser a supervisão, tu não tem como chegar de paraquedas. Tu tem que ter passado pelo inferno para chegar no céu. Então, tu tem que botar a mão, tu tem que abrir, tu tem que desentupir, tu tem que consertar, tu tem que sentar tijolo, tu tem que fazer uma alvenaria, tu tem que fazer uma elétrica, tu tem que fazer uma pintura, tu tem que botar cerâmica. Se tu não souber como é que lida, então tu não tem como ser uma chefia, tu não tem como ser uma supervisão. Por que tu decidiu trabalhar como supervisor de infraestrutura? Eu sempre trabalhei nessa área, então, como já disse, mas era sempre mais a questão administrativa. Era indicadores, era orçamento, era questão de tratar com os fornecedores, tratar com os prestadores de serviço. Eu sempre via que tinha um empecilho. O empecilho era sempre chegar na supervisão, nas lideranças que tinha acima, que a maioria, por onde eu passei, faltava essa questão do conhecimento, da proatividade. Eles tinham o cargo, mas não tinham conhecimento. Eu tinha todo o conhecimento e não tinha o cargo. Então, por isso que eu acabei ficando, me aperfeiçoando, me qualificando até chegar a esse ponto de virar supervisão. Quais são as maiores dificuldades que tu enfrentou na supervisão de infraestrutura? As perguntas são todas elas relacionadas. Então, como eu volto a dizer, sempre foi a questão humana. Então, tinha sempre chefias e lideranças acima que não tinham conhecimento. Eu tinha conhecimento e não tinha o cargo, então eu precisava chegar até o cargo para ter um conhecimento de todo mundo que estava trabalhando, como estava trabalhando e conseguir disseminar então cada atividade para cada funcionário e fazer render o melhor de cada um. E a parte também do funcionário em si é o problema, porque cada cabeça é uma sentença, então a gente tem que conseguir entender cada funcionário, cada colaborador, o que passa, o que não passa, a dificuldade que tem para ir, para voltar, o que está passando de dificuldade financeiramente, na família, com a saúde. Então, a questão humana é sempre o maior dificuldade, é a maior dificuldade que tem para uma supervisão. Lidar com pessoas não é fácil, né? Quais foram as maiores realizações até agora e o que tu espera para o futuro? A minha maior realização é que a gente precisa trabalhar sempre preventivamente. E isso é uma questão que a gente está trabalhando. Algumas coisas já foram resolvidas. A gente conseguiu fazer a compra de um gerador para dar efetividade na iluminação, no funcionamento em algumas áreas, principalmente na parte administrativa, na parte das casas de máquinas, né, quando faltava, era sempre um problema. Conseguimos fazer a compra de uma plataforma gigantesca para fazer os serviços, então fazer várias atividades preventivas. Então, a preventiva é sempre o diferencial. Então, a gente tem que trabalhar sempre no pré e não no pós. O pós já estragou e a gente gasta mais
do que deveria. Sim. E o pré é sempre a atividade antes de estragar. A gente está limpando, está revisando, está consertando, fazendo o antes. O depois é sempre o custo maior. Isso é verdade. Com base na sua trajetória e desafios mencionados, de estratégia, vocês acreditam que pode ajudar alguém a alcançar o objetivo e se tornar um supervisor de estrutura? Dá dica, formação, conhecimento, o que a pessoa precisa buscar para ter esse... Como eu já disse antes, então assim, tu não tem como chegar a um cargo de supervisão se tu tem o conhecimento para te saber o que cobrar, como cobrar e de quem cobrar. Tu tem que saber todas as áreas. Se tu vai ser um supervisor de infraestrutura, tu tem que saber como se faz uma limpeza, tu tem que saber como faz uma pintura, tem que saber como faz um conserto de hidráulica, como faz um conserto de elétrica, como se faz um conserto de alvenaria. Tu tem que ter um conhecimento geral, abrangente. Tu não precisa ser um expert, mas tu tem que saber como cobrar as pessoas e como ensinar as pessoas de algo que eles não tenham conhecimento. Então, a maioria dos serviços são fáceis de ser feitos. É só a questão de tu ensinar, se a pessoa não sabe ensinar. E também a questão de limpeza, paisagismo, higienização, todas essas questões. Tu tem que saber um pouco, tu não precisa ser expert, mas tu tem que saber um pouco de cada área. E por fim, para quem deseja seguir essa carreira, que conselho você daria para se preparar melhor e alcançar esses objetivos? Eu estudo, tem que estudar, não adianta, tem que estudar. Como eu disse, tu não tem como chegar a um cargo de supervisão de infraestrutura sem saber hidráulica, elétrica, pintura, marcenaria, higienização, limpeza, paisagismo. Tu tem que ter um conhecimento geral de tudo. Então, mas eu não quero saber como é que faz uma pintura, mas tu tem que saber entender. A pintura começa de onde? Começa do meio, para cima, para baixo, o que tu tem que passar? Tem que botar verniz, a tinta tem que ser acrílica, semibrilho. Então tu tem que ter um conhecimento geral de várias áreas. Parte de elétrica, tu não pode pegar e puxar um fio para fazer uma elétrica. Tu tem que cortar um fio de cada vez, isolar. Então tu tem que ter um conhecimento abrangente de todas as áreas. Para ser supervisor de infraestrutura, tu tem que saber. Até a própria limpeza. A limpeza de uma sala tu sempre inicia do fundo para frente, de cima para baixo. Então não pode começar a limpar a sala da porta para dentro, depois tu vai pisotear tudo e voltar para fora. Então tem que ter o conhecimento de todas essas áreas, saber um pouco de cada coisa. Volto a dizer, não precisa ser um expert, mas tu tem que saber de tudo um pouco. Estamos chegando ao final da nossa conversa e gostaria de agradecer ao Elisandro pelas informações valiosas compartilhadas hoje. Desejo muito sucesso na trajetória para você na infraestrutura. Obrigado.